começando agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre empatia. Tudo isso em instantes, depois do intervalo. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com o Sala de Estar, eu recebo hoje aqui no programa a estudiosa da mente humana, Carla Binsfeld. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luciane. É um prazer estar aqui contigo. Então, a gente vai abrir esse Sala de Estar agora de 2018 com chave de ouro e eu escolhi um tema bem importante e legal para a gente conversar, que é a empatia. Queria começar esse nosso bate-papo, tu me contando o que é empatia, né? E antes da gente começar a gravar, eu te perguntei se as pessoas confundiam também empatia com simpatia. Com certeza. Bom, empatia realmente está completamente contra a lógica hoje do mundo contemporâneo, que é individualista, né, completamente intolerante. Então, de fato, é um tema para reflexão muito pontual que tu trouxeste, assim, né? Tá de parabéns, para começar 2018. Bom, empatia, do ponto de vista do Goldman, que é da inteligência emocional, autor da inteligência emocional, ele traz como a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, né? De poder ter um espírito cooperativo, de você poder, então, a partir da tua gestão emocional, né, não se tomar pelo que o outro diz e poder realmente escutá-lo. Da mesma forma, né, geralmente o que as pessoas fazem no dia a dia? Alguém começa a falar algo, dá uma opinião, e você passa a fazer o quê? A responder sobre a tua subjetividade. Você nem escutou. Você já começa a responder ou já a fazer uma outra pergunta numa defensiva, que não é nada empático, não é nada acolhedor, não é nada cooperativo, não é nada construtivo. Gardner, ele traz também, que é um outro psicólogo de Harvard, que a ideia de empatia é a ideia do sujeito saber lidar com a sua frustração, saber lidar com a impulsividade, saber lidar com os conflitos e ser também cooperativo. E a velha psicanálise, né, que eu acho bem interessante o conceito, diz o seguinte, que você usar de empatia é você... não é somente se colocar no lugar do outro, até porque é perigoso. Porque quando você se põe no lugar do outro, você já está projetando como é que o outro tem que ter uma atitude frente a uma dor, frente a um obstáculo. Então, a empatia, do ponto de vista psicanalítico, é muito mais de você ter a organização, de entender o seu conhecimento de si mesmo, né? E, a partir disso, poder, então, entender essa diferença de como o outro funciona. Como é que é o funcionamento do outro? Por exemplo,
eu sou uma pessoa generosa. Então, uma pessoa generosa tem uma capacidade mais cooperativa, tem uma capacidade maior de escutar, de ser gentil. Uma pessoa mais egocêntrica, ela tem o quê? Ela não está nem aí. E não, ela não está nem aí por maldade, ela não está nem aí mesmo. Porque isso não significa nada para ela. Ela está no mundo dela. Mas aí sim, aí tem uma parte do egocentrismo, que a gente daqui um pouco vai falar mais, que é justamente o quê? É jogar com o generoso. O generoso é culpado, né? Então, o egocêntrico, ele quer porque quer alguma coisa. Ele não está nem aí. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lidar com a culpa do generoso para que o generoso faça o que ele deseja, o que ele quer. E que não tem nada de empático, né? Então, esse é um cuidado que se tem que ter e que a psicanálise traz, né? Agora, você falava sobre ser simpático e ser empático. Claro, o simpático ajuda a ser empático, né? Mas a empatia é mais que uma simpatia, né? Se tu tem um rosto com um sorriso bonito, você é uma pessoa mais agradável, porque a tua cultura traz isso. Vamos pegar as pessoas de cultura italiana, né? Vamos pegar as pessoas de origem africana, que convivem muito mais com dança e tal. São pessoas simpáticas, né? São pessoas que atraem, pessoas de alto astral e tal. Isso é simpatia, ajuda na empatia. Mas a empatia é essa possibilidade de você escutar o outro, de você ter uma habilidade na comunicação, de você poder saber como trabalhar numa equipe, por exemplo, de você, quando tem um conflito familiar, poder escutar todos e mediar. E isso tem que ter o quê? Gestão emocional. Então, uma peça-chave da empatia é saber ouvir. Perfeito. Escutar, não se escutar no outro. Senão, não funciona. Não vai funcionar. E o que as pessoas podem fazer para trabalhar essa empatia? Porque algumas pessoas têm mais o dom da empatia e outras não têm tanto. Isso pode ser desenvolvido nas pessoas? Então, Ou é uma coisa muito difícil e não há possibilidade? tudo que eu desejo é possível, né? No sentido de bancar o meu desejo e de entender. Acho que o primeiro passo, né, que a gente lê em todos os autores, em todas as linhas da psicologia, enfim, da neurociência, é você realmente ter o conhecimento de si mesmo. Como assim o conhecimento de si mesmo? Olha, eu tenho que entender, por exemplo, se alguém, vamos pegar alguém de uma cultura muito mais regrada, muito mais fechada, né? Vamos pegar nós mulheres, né? Que geralmente a gente sofre bullying, né? Por exemplo, tem uma mulher toda mais certinha, mais regradinha, né? De uma cultura muito mais moralista, muito mais... que não significa que é erro, é a cultura, né? Aí você pega, por outro lado, uma pessoa muito mais ativa, muito mais sensual, muito mais simpática, né? E o que acontece? Eu não suporto esse outro que é diferente de mim. E eu não me dou conta que eu não tolero, né? Eu não tolero por quê? Porque não está escrito na minha cultura. Se eu não tenho esse conhecimento, que existem as diferenças, que eu sou mais certinho e que o outro é mais despojado, se eu não tenho esse conhecimento e não tenho essa flexibilidade, eu vou me incomodar com esse outro. Então, a primeira coisa é poder ter essa noção e poder aceitar sem preconceito, né? Lidar com preconceito, com conceitos, e então poder, a partir disso, interagir, desenvolver essa habilidade. Não significa que eu possa acreditar nisso, no sentido assim, agora eu vou ser que nem essa outra pessoa, eu vou sorrir, eu vou ser tão dada assim, né, como às vezes as pessoas dizem, né, pra gente. Eu vou ser tão mais dando bom dia. Não, né? Você tem as suas características próprias, né? O que eu preciso fazer é não me incomodar com uma forma do outro ser. Então, tem mecanismo
de defesa, no sentido dessa cultura, no sentido assim de não me tomar. Aí tu pode desenvolver. Primeiro passo é conhecimento, uma boa análise, uma boa terapia, né? Daqui um pouco, muitas outras coisas, daqui um pouco as pessoas... eu gosto de ir no centro espírita e lá as pessoas falam em generosidade, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho uma cultura mais moralista, eu acho que tudo tem que ser certinho, mas eu descobri que não, que essa filosofia me dá uma outra noção. O que eu quero dizer, Luciane, que no mundo contemporâneo, a gente como profissional da saúde mental, nós temos que escutar quais as possibilidades que o outro tem, por isso que eu busco tanta ferramenta, quais as possibilidades que o outro tem de poder ser empático, de poder cooperar, porque o empático ele vai ser bem sucedido no trabalho, no casamento, na relação com seus filhos, né? Vai ter uma vida muito mais equilibrada. Então ele vai achar, desde da terapia, há uma crença, há uma religião, e você tem que respeitar isso, né? Daqui um pouco a pessoa diz, não, vou fazer teatro, daqui um pouco a pessoa diz, bom, eu lendo um livro do budismo, eu descobri que, nossa, como eu sou egoísta, e eu quero mudar perpassar por isso. muito mais caminhos do que aquele que não é, né? Perfeito. Porque aquele que é rígido, ele se incomoda com a atitude do que é um pouco mais descolado, né? Com certeza. E muitas vezes essa rigidez fecha ele para o mercado. Para o mercado, para contribuir com outras coisas, né? Como também, muitas vezes, o muito aberto. Também. Né? Eu não tenho nenhum problema em falar isso, né? Eu era uma pessoa antes, assim, há uns 10 anos atrás, que vinha oriunda de toda uma história de vida diferente, muito aberta, eu tive que mudar em muitas coisas, né, para ser respeitada como profissional. Sim. E realmente as teorias, a minha análise, o coach, né, a formação em PNL, a formação, todas essas formações que eu busco, me ajudaram a fazer com que eu me moldasse, né, mas não é um moldar do ponto de vista quadradinho, é interno, né, que eu pudesse dizer, não, olha, assim não está legal. Vou melhorar aqui porque qual é o meu objetivo, o meu propósito de vida? É ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas eu preciso ter uma postura em cada lugar assim ou assado, né? De um jeito ou de outro. E aí entra o conhecimento do seu eu e também de aceitar os seus erros para estar mudando, né? Porque uma coisa é tu reconhecer, outra coisa é tu aceitar e tu ver que tu tem que fazer uma releitura de ti para estar mudando, porque às vezes as pessoas resistem com essa releitura, né? Não, mas isso aqui que eu penso, eu acho que é mais correto, vamos por aqui, e aí muitas vezes não dá certo, porque existem os conflitos, né? E eu vejo que isso, assim, ó, muda muito no propósito de vida, né? Claro, você não vai pegar uma pessoa que isso é importante, por exemplo, empatia em Asperger, em autismo, tá? É uma empatia baixa. Não tem a mesma coisa, não tem aquela sensação do egocêntrico, né? De que ele não está nem aí. Por exemplo, a pessoa que hoje o mundo da tecnologia vai nos levar a cada vez mais a traços de autismo e de Asperger, por falta dessa interação com o outro e muito mais em relação à tecnologia, né? E a gente vai ver muito isso em empresa e eu já estou trabalhando isso em empresa e observando, né? Que às vezes a pessoa alucina com aquela pessoa e ela é uma Asperger, ela é genial naquela área, mas ela não tem uma capacidade de empatia, é baixa, às vezes ela sorri. E aí não tem uma maldade, não tem isso de que, olha, eu vou ter que desenvolver, ela vai ter que aceitar. Não, num quadro assim, não. Não tem como trabalhar. Por isso a importância de você conhecer o ser humano mesmo com profundidade, né? Agora, outra coisa é aquela pessoa que vem de uma cultura mais rígida e outra coisa também são pessoas com traços de inflexibilidade que vai lá, que tem algum dano neurológico no pré-frontal e tudo mais, que você tem que trabalhar também a parte psiquiátrica disso, né? Então, as coisas, como é que é? As coisas não são rasas, né? Não são profundas. São muito profundas e você tem que saber ter o diagnóstico sempre de uma pessoa, de um setor, para poder saber como desenvolver essa empatia, de que maneira e quais as ferramentas adequadas para cada caso e de que forma, né, você vai atingir um grupo e uma pessoa com traço
muito mais de personalidade mesmo, né, do que algo que venha somente de uma cultura, tá? São coisas distintas, né? Sim. Mas que, claro, que depois se soma e é uma questão de inteligência emocional do profissional para saber como fazer isso. Em que situações a empatia pode ser benéfica para a pessoa, né? Em que situação que ela pode usufruir de uma maneira benéfica disso? Todas. Em todas? Todas, porque imagina, eu estou aqui sentada, né? Eu estou observando como você está sentada, em que ponto você tem uma posição mais de segurança, cruzar as pernas, por exemplo, vai me deixar mais segura, né? Se eu falo com as mãos, vai me dar muito mais articulação cognitiva para poder raciocinar, porque a minha cultura vem dessa forma. Eu vou conhecer o outro e eu vou ter, aí sim, a capacidade de fazer com que a gente consiga produzir um vínculo e trabalho. A maneira que sorri, por exemplo, eu vou te apresentar um projeto e tu começa a bocejar. Né? Eu vou falar no telefone, aquilo que você me pediu, que é sobre tal tema, está acontecendo isso, daí a pessoa do outro lado diz, tá. Né? Quer dizer, até a questão de como que a linguagem que a pessoa usa ali, vai criar uma rejeição para que você, no próximo momento, ligue para ela. Sim. Ou está bocejando de que você apresente. Muitos negócios são perdidos dessa maneira, né? Quer dizer, a empatia vai fazer com que tu acolha o outro sempre, porque eu tenho um empresário que ele diz, que é da HSM, que ele diz o seguinte: a capacidade de escutar o outro é a capacidade de você ganhar um bom negócio. Às vezes pode ser, tu olha ali, a pessoa às vezes tem uma roupa simples, ou a pessoa, né, tem um jeito diferente, mas sempre a pessoa que é do mundo business, ela sempre tem que escutar, porque às vezes tem uma grande descoberta ali, que você vai ganhar muito dinheiro com isso, né? Isso pensando do ponto de vista de gestão. Eu achei isso genial, porque é verdade, escute sempre, porque ou no mundo business, ou no mundo da vida mesmo, na questão do nosso aprendizado, né? Sempre escutar o outro é crescer e é aprender. Interessante isso. Falando do lado profissional agora, Carla, a empatia, ela pode ajudar as pessoas a se melhorarem profissionalmente? Como é que se trabalha essa questão, profissionalismo e empatia? Veja bem, se eu conheço a tua história, se eu sei que se eu chegar falando mais alto contigo, eu tenho um jeito de falar mais alto, mas eu chego falando mais alto contigo, você não vai me corresponder. Eu vou, tendo esse saber, eu vou chegar falando alto contigo? Não. Eu vou me adequar uma maneira profissional de como chegar até você e me comunicar para que a gente possa ter uma equipe, ser uma equipe, né? E ter também uma equipe, foi um bom ato falho. Porque, bom, a partir disso é que eu posso construir possibilidades e segurança, né? A questão da lealdade, a questão da cumplicidade no trabalho, né? A questão de que eu me sinta super à vontade de também falar as minhas coisas para ti. O poder é informação. Se eu não consigo me comunicar contigo, se eu me sinto de alguma forma rejeitada, né, na tua forma de se colocar para mim, você não vai ter informação. Você não tendo informação, você vira objeto, né, de uma situação social, de uma situação dentro da tua empresa. Então, a importância de você poder escutar e de você poder, então, se vincular e poder se preocupar com o outro, cooperar com esse outro, ele sentir isso, ele se sente próximo de ti. Aí você vai dizer assim, tá, mas eu sei que uma pessoa, como muitos me dizem, né? Não, eu sei, estou trabalhando em São Paulo com os jovens empresários, né, de empresas familiares. Não, mas eu sei lá que o meu tio me acha um piá. Bom, tu já vai com essa crença que ele acha isso, né?
Então, ele não disse piá, ele disse criança, né? Tu já vai com essa crença. Bom, a tua posição vai ser sempre infantil. Qual é a outra estratégia que você pode usar em que você possa passar por cima disso? Ou seja, tu te acha uma criança nisso que tu está tratando, nisso que tu está conversando com ele? Não, porque eu peguei dados assim. Bom, então tu tem a segurança que tu tem dados científicos sobre isso, pesquisa de mercado. Então é isso. Não importa a idade que você tem. Importa o conhecimento que você tem e como que você vai transmitir isso. Pronto. Né? Isso era importante para o tio. Né? Isso era importante, era o vínculo da parte da empatia do tio, quer dizer, o tio só vincula a partir de dados mesmo, ou seja, ele quer papel, né? Ele quer resultado. E para ele foi fundamental, porque por outro lado ele é um acadêmico, né? Então também era importante. O que aconteceu? As empatias, né, se encontraram e aí então se tem a possibilidade de trabalho. Então é fundamental a empatia. Sim. E como trabalhar isso no ambiente profissional quando se tem alguma dificuldade? Bom, a primeira coisa, né, eu adoro trabalhar a parte de fazer com que, a partir de uma dinâmica, as pessoas consigam perceber que elas alucinam com os outros. Né? Então, eu gosto de fazer muitos cenários em que, com imagens ou através de personagens, o quanto as pessoas, então, daí tu pergunta, quem é esse personagem? Ou senão, o que tu acha? Né? Tu coloca lá um colega sentado, fazendo mímica, o que ele está fazendo? E aí as pessoas geralmente pensam o pior, né? Sim. E aí quando a pessoa fala, não é nada daquilo que as pessoas estavam pensando. Né? Isso dá um insight poderoso, assim, né? É uma boa ferramenta. A partir daí, as pessoas vão compreender que tipo de personalidades, que tipo de perfil, por exemplo, no coach é muito legal o DISC, que você vai ter o dominante, você vai ter o influente, você vai ter a pessoa mediadora, você vai ter aquela pessoa que calcula mais, né? Aquele que quase não entrega quase ali porque falta aquela vírgula, que é aquele chato, aquele cri-cri. E a importância de todos eles para fazer parte de uma equipe. Sim. Quando você começa a perceber que cada um tem suas características e que essas características para as organizações são fundamentais para entregar no final um produto final e para ter sucesso, acaba a alucinação, acaba o amadorismo, porque Sim. isso é amadorismo, né? Quando a gente começa eu sempre digo assim para as organizações, quando na tua empresa tu começa a ter fofoca, começa a ter mimimi, começa a queixa, né? Ou começa as pessoas a achar que o gestor tem que resolver os seus problemas, né? E quando você diz o seguinte, olha, nós estamos aqui para conhecer o nosso gestor, para nos conhecermos, para justamente produzir essa empatia, para a gente poder o quê? Resolver as questões que o gestor está nos propondo. Sim. Você é da vendas? Você tem que resolver vendas. Você é um profissional que ele contratou. Então, a tua função é essa. Não é, porque ele não me deu isso, não me deu aquilo. Não. Depois você negocia isso, que é importante para você. Mas antes disso, você precisa entregar. E entregar com competência. Então, assim, a gente vê muito nas organizações essa falta de uma gestão política institucional mais clara também do gestor, né? Dele também poder ver assim, mas quem que eu estou contratando? Como é que eu sou? Que perfil que eu tenho? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de mais, como eu sou mais influente lá, mais de falar, eu gosto de ter pessoas com traços muito mais mediadores, mais metódicos, mais meticulosos comigo. Porque vai dar certo. Porque na hora da burocracia que eu preciso, né, são pessoas que vão corresponder àquilo que me falta. Sim. Eu tenho que ter noção que eu não sou perfeita, que ninguém é e que tem coisas que me faltam. E essa pessoa tem que me completar. Então, quem é que eu vou selecionar para trabalhar comigo? Pessoas mais meticulosas,
pessoas mais solidárias, pessoas mais cooperativas. Agora, se eu sou todo obsessivo, né? Todo quadradinho, mas eu preciso vender, eu preciso... Quem é que eu vou trabalhar? Vou ver por setor e vou trabalhar muito mais pessoas que consigam interagir comigo. Então, tudo esse cuidado entre mercado, gestão, a gente precisa ter através do perfil psicológico. E aí, Luciane, eu fico assim, ainda muito triste, né? Em relação ao interior. Ainda as pessoas acham que o psicólogo é coisa para louco. Ainda as pessoas acham que o psiquiatra é coisa para louco. Ainda as pessoas acham que o neurologista, não é importante você ver se tu tem um déficit de atenção e consultar um neurologista. Né? Então, por quê? Porque a gente tem muita coisa da medicina que cura a doença, não a medicina preventiva. Sim. Então, você pensar, desde você enquanto sujeito, em fazer uma prevenção, primeiro para a tua vida, de você ter o conhecimento, e também uma prevenção social. Porque quando você se conhece, quando você é solidário, que sociedade você vai ter? Uma sociedade cooperativa e uma sociedade mais empática. O que nós temos hoje? Uma sociedade individualista, intolerante, que grita, que fala qualquer coisa, que escreve qualquer coisa na rede social, que não se dá conta que as pessoas, ao te escutar, elas se identificam com aquela tua gritaria, com aquele teu ódio e disseminam. E disseminam. Então, assim, precisa, sim, muito mais empatia, muito mais ferramentas, como o Mindfulness, né? Que na Inglaterra, as crianças aos 6 anos já estão desenvolvendo isso para ter capacidade de lidar muito mais com o ser humano, com frustrações e para serem mais empáticas no futuro, né? Sim. Então, precisa muito mais de filosofias de vida, né? As pessoas precisam se acalmarem, poder pensar e refletir quem elas são primeiro. Sim. Para daí conseguirem um bom resultado. Um bom resultado. Carla, eu queria agradecer muito a tua participação aqui. Eu acho que tu contribuiu bastante com a gente para que a gente possa refletir um pouco, né, a respeito de como estamos agindo e no que podemos também nos melhorar, né, para sermos mais empáticos, né, já que a gente pode estar usufruindo de tudo isso, tanto na vida pessoal como na vida profissional, né. Com certeza, as pessoas, todos nós, né, precisamos ler e internalizar o que lemos e colocar na vida o que lemos. Está na hora de revisar aí os trabalhos do Mandela, né, do Luther King, né, de trabalhar muito mais inteligência emocional, trabalhar, querer aprofundar a psicanálise, né, trabalhar a neurociência, leitura, ou escute vídeo, não tem tempo, escute, mas procure melhorar como ser humano. Eu acho que 2018 a gente precisa de paz, de uma cultura empática, né? De uma cultura de um mundo melhor. Tá certo, então. Muito obrigada. Obrigada. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer um agradecimento à Casa Simone, representante da Todeskine aqui em Cruz Alta, que a partir de agora, em 2018, passa a ser apoiador cultural do Sala de Estar. Muito obrigada ao Lucas e toda a equipe da Casa Simone por confiarem e respeitarem o nosso trabalho. Hoje a gente fica por aqui no Sala de Estar da semana que vem. A gente vai estar falando sobre questões de preconceito e discriminação com os homossexuais. Eu te espero. Tchau, tchau. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada.